Olá, queridos alunos do 8º ano/9 da Escola Santa Helena, sejam bem-vindos à sexta aula da disciplina de História. E essa sexta aula ela é referente ao terceiro bimestre do ano letivo de 2020 e nós vamos continuar a nossa abordagem sobre Brasil Império com referência na política e trabalho que foi instituído no território brasileiro durante o imperialismo. Então, na nossa primeira apresentação, eu trago algumas referências historiográficas sobre a organização política e o trabalho instituído no território brasileiro durante o imperialismo. E é importante nós frisarmos que nos primeiros anos da monarquia, a vida política do Brasil ela concentrava-se em torno de três grupos políticos: liberais, moderados, liberais exaltados e restauradores, cada um com suas próprias convicções políticas. Durante o primeiro reinado e o período regencial, esses grupos eles converteram-se em dois, sendo eles os liberais e conservadores, os quais controlaram nossa política, diga-se de passagem, a política no território brasileiro no segundo reinado. Nessa primeira apresentação eu também trouxe para vocês a imagem da bandeira imperial, do Brasil durante o imperialismo, ok? Que é importante vocês observarem e terem essa referência de que faz aí uma alusão justamente ao processo produtivo e agrícola instituído no território brasileiro durante o imperialismo, a prática da agricultura, inclusive, muito presente no território brasileiro durante os anos imperiais e que é importante nós termos aí como referência. Continuando aí essas referências sobre política e trabalho no território brasileiro durante o imperialismo, é importante nós entendermos que havia muitas tensões políticas no país envolvendo diferentes questões, inclusive durante o imperialismo, durante o período imperial no Brasil. Existiam os federalistas que defendiam maior autonomia para as províncias, enquanto outros defendiam a centralização do poder para que as províncias não tivessem autonomia. Alguns eram monarquistas, enquanto outros eram republicanos. Então, todos esses aspectos são importantes de serem reiterados quando falamos em Brasil Império. Em Brasil Imperial, o imperialismo no território brasileiro. A disputa entre os liberais e conservadores, inclusive pelo poder no parlamento, por meio do gabinete ministerial, deixava a nossa política bastante instável. Dom Pedro II, inclusive, foi o responsável por controlar as disputas políticas e por criar um regime conhecido como parlamentarismo às avessas, sistema parlamentar no qual o imperador tinha plenos poderes de destituir o gabinete ministerial. Em relação ao trabalho, as duas grandes questões eram referentes ao trabalho escravo e à chegada dos primeiros imigrantes europeus no Brasil. No que diz respeito à escravidão, inclusive, destaca-se a pressão dos ingleses para que o Brasil colocasse fim ao tráfico de escravos, o que, inclusive, quase levou o nosso país à guerra contra os ingleses, nesse entremeio de relações que estavam se instituindo no território brasileiro durante o imperialismo. O processo de transição para o fim do trabalho escravo ele foi realizado lentamente, demonstrando o desinteresse da monarquia em acabar com a escravidão no Brasil, uma vez que isso poderia prejudicar politicamente o monarca brasileiro, o grande proprietário de terra e etc. No final da década de 80, lá por volta de 1880, quando a situação já era insustentável, a campanha abolicionista ganhou força no país. Inclusive, em 1888, a Lei Áurea foi assinada, proibindo o trabalho escravo dos negros em nosso país, no território brasileiro. A vinda dos imigrantes ao Brasil, ela surgiu como uma alternativa para substituir os escravos, que após 1850, com a proibição do tráfico negreiro, estavam escasseando em nosso país, diga-se de passagem. Os imigrantes eles foram muito importantes para as fazendas de café, que começaram a crescer no oeste paulista. Vieram inclusive para o Brasil um grande número de italianos e portugueses, bem como alemães e espanhóis, e que acabam aí por mudar substancialmente o contexto e o panorama ocupacional no território brasileiro, inclusive as práticas que iriam ser
as práticas produtivas que iriam ser aderidas no território brasileiro durante o imperialismo. Na nossa segunda apresentação, eu trouxe uma imagem a vocês que faz referência à bandeira, né, do Brasil Império e também todos os desdobramentos que se incidiram no território durante o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado, inclusive com as próprias revoltas coloniais que eclodiram no território brasileiro, que estão aí referenciadas nessa imagem da segunda apresentação. E quando falamos em Brasil Império, em imperialismo no Brasil, é importante também nós reiterarmos que Brasil Império é o nome dado ao período que se estendeu entre os anos de 1822 a 1889. É importante nós recapitularmos essa informação. A independência do Brasil marcou o início do período imperial, que foi encerrado com a proclamação da República. O período imperial ele é dividido em 3 fases: primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. O primeiro reinado, como até discutimos em outras aulas, em outros momentos, destacou-se pelo autoritarismo de Dom Pedro I, que levou ao desgaste da sua relação com a elite política e econômica do país, né, no território brasileiro, fazendo com que o imperador renunciasse ao cargo, inclusive. O período regencial foi um momento de transição e teve 2 grandes destaques: as brigas políticas e as revoltas provinciais. E, por fim, nós tivemos aí o segundo reinado, que foi o maior e mais estável período da monarquia no Brasil, quando Dom Pedro II governou o país por quase meio século. Essa época foi marcada por importantes eventos no Brasil, como a própria Guerra do Paraguai. Durante esse período, o país passou por transformações que levaram ao fim do trabalho escravo e à chegada dos milhares de imigrantes no país, no território brasileiro. O golpe militar que conduziu à proclamação da República, que inclusive daria fim, né, que deu fim, melhor dizendo, à monarquia em 1889. Então, nessa nossa sexta aula, nós abordamos justamente os aspectos historiográficos sobre esse processo de organização, né, da política e do trabalho no território brasileiro durante o imperialismo. Não esqueça de deixar o seu joinha, de dar o seu like no nosso vídeo, de adicionar o seu comentário para que nós possamos fazer as nossas interações. Até a nossa 7ª aula, queridos alunos, onde nós vamos estar discutindo justamente o socialismo, na 7ª aula da disciplina de História. Até o nosso próximo encontro, gente. Tchau, tchau. Cuidem-se.